Conforme prometido, estou eu aqui. Não com a das melhores aparências, mas estou. Boa noite, gente. Pra quem não me conhece, eu sou Débora Queiroz. Não sei se você vai ver esse vídeo. Boa noite, boa tarde, bom dia. Independente, vou passar aqui pra vocês as informações necessárias para que vocês entendam como funciona os voos da FAB, como funciona para voar de graça, se para quem é, para quem não é. O vídeo ficou... Eu tentei fazer no Reels, não consegui, porque 90 minutos, infelizmente, não dá. Vou tentar ser o mais breve possível e mais precisa. Primeiramente, você precisa ir até um CAN. O que é CAN? É o Correio Aéreo Nacional. Não é todos os estados que tem. Então, assim, Manaus tem, Brasília tem, Anápolis tem, porque tem uma base aérea em Anápolis, mas Goiânia não tem. São Paulo tem, provavelmente é o aeroporto Campos de Marte, eu acho que é em Guarulhos. Deve ter em Campinas também. Muitas das vezes ele pousa em todos os aeroportos, porém não tem Correio Aéreo Nacional. Então, você tem que ir até onde tem um Correio Aéreo Nacional, que é o chamado CAN. Antes de mais nada, eu vou logo esclarecer, porque eu tenho meu irmão que trabalha na Força Aérea, mas independente dele trabalhar lá ou não, eu já fazia essa opção de voar de graça antes dele trabalhar lá. Ele agora trabalhando lá facilita como? Facilita porque ele consegue fazer direto pelo sistema dele e eu fico como prioridade por ser parente militar, né? Então, é uma facilidade. Porém, das vezes que eu já voei, das experiências que eu já tive, vou compartilhar com vocês que, gente, não é lotado, não tem muita gente. Dependendo de onde você vai sair, sempre tem disponibilidade, porque isso é um serviço que quase ninguém sabe, quase ninguém compartilha essas informações. Primeiro que as pessoas acham assim, você vai compartilhar, muita gente vai saber. Muita gente vai saber, mas poucas pessoas têm a disponibilidade de estar voando nas condições que eles colocam, que eu vou explicar agora. Você vai fazer a sua inscrição diretamente no CAN, levar um comprovante de residência e levar a sua identidade. Ai, Débora, não pode fazer por outro meio ou internet. Não, tem que ser diretamente no CAN e pessoalmente. Porém, alguns CANs que eu já vi, por exemplo, de Brasília, tem a opção de você fazer por e-mail. Eles têm um e-mail onde você pode fazer essa inscrição, eles te mandam um papel para inscrição, você responde, retorna para eles fazem todo esse processo online. Quando você faz do CAN, por exemplo, de Brasília, você vai sair de Brasília. Então, você tem que colocar as opções para voar saindo de Brasília. Eu quero ir para o Nordeste. Você vai colocar lá a cidade que você quer ir do Nordeste. Mas eu peço que vocês façam o seguinte, gente. Eu vou dar aqui as informações bem detalhadas para vocês não ficarem perdendo tempo com algumas coisas. Porque tem gente que fala assim, eu queria ir para, sei lá, um lugar assim bem específico. Pra Jericoacoara. Não dá, né, meu amor? Desce no meio do caminho, faz uma coisa assim, tipo uma ponte já. Vai pra um lugar mais próximo, Fortaleza. Desce e vai pra Jericoacoara, né, querida? Também não vai querer que ele te deixe lá. Então, assim, alguns voos não tem. Como é que você vai saber disso? Você vai lá na internet, tem lá, voos online da FAB. Eles colocam os voos do dia. O que voou num dia, por exemplo. Aí lá vai ter um calendário com todos os dias. Você acompanha, pelo menos 3 semanas antes, os voos que saíram. Porque quando você vê os voos que saíram, você consegue ter uma estimativa para onde que sai com frequência, de que lugar que costuma voar. Lembrando que não são todos os voos que eles colocam lá no sistema. Quando é voo operacional, voo de trabalho e tal, não vai para esse sistema da internet, que é pelo Google, né? Que você coloca lá voos online. Todos os dias, no final do dia, eles atualizam os voos do dia anterior, no caso, né? Porque eles não podem dizer que voo eles vão fazer amanhã. Débora, tem como eu saber que dia que eu vou voar antes? Não, gente. Eles só conseguem te avisar com 24 horas de antecedência. Então, daí já começam os impasses, né? Por que muita gente não voa? Você vai fazer a inscrição hoje, por exemplo. Débora, eu queria viajar, eu tô de férias. Se tu tiver de férias 30 dias, talvez tu consiga ir e voltar de FAB, desde que seja um local com uma probabilidade de voo, né, maior, e que tu se programe com antecedência. Por exemplo, chegou, fez inscrição, entrou de férias, fez inscrição, e quando chegar lá já fazer para voltar. Provavelmente tu consiga. No dia que você faz inscrição, por exemplo, vou fazer hoje. Hoje eu pego e faço uma inscrição para Manaus. Se eu mesma fizer, né? Quando eu faço por e-mail aqui de Brasília, às vezes leva 2 dias, às vezes leva só 1 dia, depende do dia que você faz. Se eu fizer numa sexta-feira, não vai
não vai contabilizar a sexta-feira, nem o sábado e nem o domingo. Só vai contabilizar a segunda. Então, eu tô disponível para voar. Na hora da inscrição já vai aparecer assim, disponível para voo do dia, no caso, se eu fizer na sexta e a sexta-feira for dia 10, sexta não conta, o dia que você fez não conta, sábado dia 11 não conta, domingo dia 12 não conta, vai contar dia 13, entendeu? Finais de semana não funciona. Funciona para voar, se tiver voo nesses dias do final de semana, eles vão te chamar, desde que você esteja na lista. Para você entrar na lista, tem que ser aqui, ó, começa na segunda, entendeu? Então, é sempre 2, 3 dias depois do dia da inscrição. Por exemplo, eu queria voar amanhã, vou me inscrever hoje para voar amanhã. Isso aí já não vai rolar. Então, começa por aí, já entende isso. Que não é para quando você quer, é quando tem disponibilidade. Então, isso é para uma pessoa que tá ali com uma flexibilidade muito significativa. Aí, segunda-feira começa a contar. Às vezes nem conta segunda, eles contam um dia e vai contar a partir de terça. Então, é muito relativo. Já teve dia de eu me inscrever na sexta, segunda-feira começar a contar. Já teve vezes de eu me inscrever na sexta e começar a contar na terça. Depende muito. Aí, terça-feira começa. Se terça-feira for, por exemplo, dia 1º, você tem 10 dias corridos para valer a tua inscrição. Então, vai ser do dia 1º na terça, no caso, né? E até 10 dias corridos, né? Que vai dar, assim, por exemplo, dia 10. Do dia 1º ao dia 10. Se o dia 10 for domingo, se for sábado, independente. É 10 dias corrido. Chegou dia 10, até o dia 10, não te ligaram, não te mandaram nenhum e-mail. Na verdade, eles não ligam, gente. Eles não ligam nunca. Então, nunca nunca fica focada no telefone achando que eles vão ligar. Não ligam. Eles mandam e-mail. Então, se você não tem o hábito de abrir e-mail, você vai rodar. Então, assim, bota o e-mail que tu recebe. Todo celular, gente, tem e-mail. Tem gente que fala assim, eu sei porque eu faço cadastro de cliente, eu peço e-mail. Ai, Débora, eu não tenho. Para te cadastrar um celular, precisa de e-mail. Então, coloca um e-mail que vai notificar aqui para você o voo. E aí, já coloca uma notificação para quando for do CAN, aparecer prioridade lá, algum símbolozinho, justamente para você não perder. Porque, às vezes, eles avisam 5 horas da tarde para você voar durante a madrugada ou de manhã cedo. Então, assim, são horas de antecedência. Então, na maioria das vezes que eu voei, sempre eles me avisam assim, tipo, 5 horas da tarde pro voo de amanhã, 5 horas da manhã. Ou então, amanhã, 7 horas da manhã. Então, fica muito em cima, fica bem corrido. Quando você faz inscrição, você já tem que ter ciência de que você já tem que estar toda prontinha com a malinha e tal. Antigamente, podia levar até 23 quilos, se eu não me engano, 25 quilos, uma mala grande. Hoje, eu já percebi que tem gente que leva mala grande, mas o peso fica limitado dependendo de acordo com a tua aeronave, né? Normalmente, depois da pandemia, ficou 15 quilos para cada pessoa. Lembrando que o teu peso conta, né? Eles sempre anotam o teu peso, o peso da tua bagagem também. E aí, depende da aeronave. A aeronave que é muito pequena, reduzida para o número X de pessoas, eles vão calcular se porventura tiver você e mais uma outra pessoa. Na hora que você faz a inscrição, você coloca o seu peso já. E ele calcula que você tem 15 quilos de bagagem, mais o teu peso, você tem, por exemplo, 50 quilos. Aí, mais o peso da bagagem vai dar 65. Se o voo tiver tantos militares, eu tenho 2 vagas, mas as pessoas precisam ter peso X. Ele vai para a pessoa que está na lista com um peso mais próximo do que eles podem voar, entendeu? Então, nunca fica assim, 100% eu vou ser a prioridade do momento, não. Por isso que já começam os impasses, né, como eu falei. E no meu caso, que eu tenho flexibilidade, eu vou para trabalhar em Manaus, então assim, eu tô aqui, eu tô trabalhando. Se porventura me ligarem para ir amanhã, eu cancelo minhas clientes de amanhã, explico a situação. Normalmente eu já deixo elas avisadas para não ter nenhum problema de desmarcar em cima da hora, né? E aí eu faço essa programação. Eu tenho aqui o aeroporto de Anápolis, que é mais próximo para mim. Nunca faço inscrição para Anápolis, muito difícil. Você pode fazer inscrição de vários lugares, inclusive. Eu já fiz de Anápolis e Brasília, mas sempre eu voei de Brasília, porque Brasília tem muito voo saindo, a possibilidade é muito maior. Então, eu prefiro 1000 vezes sair de Brasília do que eu sair de Anápolis, porque às vezes é mais perto para mim aqui, eu gasto 40 minutos de casa, mas vai ter a cada 15 dias, a cada 30 dias, aí não compensa. Eu tenho data, preciso ir, preciso voltar, não dá para eu ficar esperando para sair daqui, entendeu? Então, assim, primeiro lugar, CAN,
Correio Aéreo Nacional, aqui em Goiânia não tem. Verifique na cidade que você quer ir e na cidade que você mora, se sai daí. Segundo, disponibilidade você precisa ter. Nunca conta o dia que você vai. Nunca conta o final de semana também, tipo assim, para começar a contar a inscrição. São 10 dias corridos. Se não te chamarem dentro dos 10 dias, você pode fazer a inscrição de novo, tá? Outra coisa muitíssimo importante. Nunca receba o e-mail, não vai dar para eu viajar. E se você não avisar, você fica bloqueado de voar por 3 meses, tá? Então, assim, você pode fazer a inscrição novamente, mas eles não vão te chamar porque você não se justificou, né? Eu não vou poder ir e tal. Porque eles não ligam, eles mandam e-mail sempre. Mas se você não justificar, você fica bloqueado de voar. E aí, as aeronaves são muito boas. Muita gente pensa que é algo assim, tipo... Ai, Débora, é aquele negócio bem difícil. É cargueiro, é não sei o quê. Não, gente, não tem nada a ver com isso. Primeiro, que civil não viaja em cargueiro, somente militar, que são preparados para isso, né? Já voei em aeronave bem pequena, tipo Bandeirantes e tal. E muito tranquilo, voo muito bom. Já voei também de classe executiva, dos outros tipos. Acho que eu já voei em umas 4 aeronaves diferentes. E assim, todos muito bons, serviço bom. O que é chato só é mesmo a demora. Por exemplo, eu vou para Manaus, bem cansativo, porque para numa base aérea no meio do Pará, aí daí segue para Manaus, mas no final das contas, lógico que compensa, né, gente? Porque hoje em dia, para quem não sabe, alguns estados estão com um número de voos muito reduzido, então acaba que o custo de voo tá muito alto. E no 0800 compensa demais, né? A gente aí com flexibilidade. E eu já tive serviço de bordo, já me ofereceram um dos voos, deram marmita, deram as coisas, então, e assim, bom, não é um voo ruim, é um voo muito tranquilo. Nas aeronaves de classe executiva, principalmente, você vai muito bem servido, muito bem acompanhado. E o que mais que eu tenho que passar para vocês? As bases o aeroporto que ele pousa sempre vai ser na base aérea. Eu não sei se todos os estados a base aérea é no aeroporto local, né? Porque na maioria das vezes não. Manaus, por exemplo, não é. Tem um aeroporto específico só da Força Aérea. E aí, quando você tem um parente militar, você pode colocar, olha, eu sou parente de grau tal, do fulano de tal. Aí você coloca o número da carteira. Normalmente a pessoa que tem que fazer, no caso, se for da FAB, né? Quem é de outra Força Aérea, eu acho que também não tem como fazer pelo sistema. Você tem que fazer diretamente no CAN, que você vai fazer inscrição. Mas existe a possibilidade de você pesquisar na internet o local que você quer ir, de onde você quer sair, né? Você verifica se tem um CAN. E aí, se tiver o CAN, tenta conseguir o telefone, ligar lá e perguntar se eles fazem inscrição por e-mail. Porque normalmente eles têm um e-mail e aí, se você conseguir fazer por e-mail, melhor ainda. Então, basicamente é isso. Você fica ali disponível para voar por 10 dias. Perdeu o prazo, passou o prazo, não teve voo nenhum, você pode fazer inscrição novamente, quantas vezes for necessário. E aí eu vou fazer uma observação agora. Eu já fui uma vez para o aeroporto, me chamaram, porque quando te chamam aparece a opção titular ou reserva. Quando é aeronave pequena, você às vezes fica como titular do voo, que significa que você tá ali naquela prioridade, você tem um assento. Quando você está em reserva, significa que você está ali como uma segunda opção se a primeira opção faltar. De qualquer maneira, eu sempre vou para Brasília e sigo como se eu fosse viajar. Uma vez eu estava de reserva e meu voo não saiu, gente. Então, assim, como eu não fui, cancelaram na hora lá, o voo estava previsto para chegar, pousar em Brasília, acho que umas 10 horas da manhã. E quando deu 9h30, eles avisaram que não ia pousar mais, ia pousar em outro aeroporto. E isso aí tá escrito nas regulamentações lá, nas orientações que eles te passam do papelzinho que ele dá no CAN, que isso pode acontecer. Então, assim, como a gente tá sabendo disso, aceitei, mas assim, se o voo não veio, provavelmente vai ter outro seguido, né? Então, eu fiquei em Brasília o final de semana inteiro. Quando foi na segunda-feira de manhã, teve o voo. E aí eu preferi ficar lá e aguardar. Fui pra casa de uma amiga, fiquei lá, aguardei. Na segunda-feira, tudo ok, a gente voou tranquilamente. Então, assim, basicamente, a disponibilidade é o fator principal. E paciência também, né, gente? Porque, vamos supor, tem aeronave que não tem banheiro. Sim, tem aeronave que não tem banheiro. Então, se você vai fazer um voo muito longo,
eles sempre recomendam que você faça todo um preparo antes, tomar uma água e tal, vai no banheiro, já se prepara. Então, assim, eu viajo com criança, ainda assim eu consigo ir e voltar muito tranquilamente, ainda que em voos que não tinham banheiro, né? Que eu já fui com o Leão, meu filho, em voos que não tinham banheiro e foi tranquilo. Voamos 6 horas, fizemos uma conexão, na conexão a gente desceu, tomou uma água, fomos ao banheiro e deu tudo certo. Então, no mais é isso. Eu precisava postar esse vídeo, a iluminação não tá boa, mas eu acho que o mais importante é as informações. Quem tiver alguma dúvida a mais, quiser tirar alguma dúvida, pode me chamar aqui no meu perfil do Instagram também. Eu vou postar no Instagram, mas eu vou ver se eu consigo postar no YouTube esse vídeo, porque eu acho que vai ajudar mais pessoas, não tem tantas informações, né? E eu que já voei várias vezes, sempre tô fazendo isso, consigo dar até algumas dicas a mais, assim, coisas que eu lembre, né? Porque agora eu não tô lembrando de tudo, não fiz aqui uma listinha. Eu simplesmente preparei pra gravar o vídeo e só fui. E é isso, espero que vocês tenham entendido. Se eu puder ajudar em mais alguma coisa, me chamem.